Olá, a partir de agora você confere o nosso boletim direto da redação do Jornal Diário de Teresópolis e da Diário TV, trazendo as mais importantes informações de tudo que acontece em Teresópolis, em região, no Brasil, tudo que afeta a nossa vida aqui em Teresópolis. A gente traz para você em forma de boletim aqui e a partir de agora a gente vai atualizar. Começamos falando de um caso muito chocante até para a nossa população, que foi nesta segunda-feira pela manhã. Moradores do bairro de Agriões acionaram a polícia militar por conta de ter encontrado um bebê recém-nascido. Isso mesmo, um bebê recém-nascido em uma servidão de Agriões, na rua Ipojuca. A polícia militar foi até o local e verificou que essa criança ainda estava com sangue, cordão umbilical, e fizeram todo o trabalho para poder levar essa criança ao atendimento médico. Vamos conferir então neste vídeo em que a própria Polícia Militar, os agentes do 30º Batalhão de Polícia Militar, que fizeram um excelente serviço a esse trabalho, explicam como foi toda essa ocorrência. Eu sou Tenente Barros, do 30º Batalhão de Polícia Militar, e gostaria aqui de dar um breve relato sobre uma ocorrência que a gente acabou de apresentar aqui na 110DP, da qual a sala de operações foi informada, de que havia uma criança abandonada, um recém-nascido abandonado. Prontamente já acionaram a guarnição da Guardiões da Vida, com a Cabo Ellen e o soldado Edmur, e eles foram lá e constataram que realmente era uma criança recém-nascido. A Cabo Ellen prontamente já envolveu a criança em um cobertor, juntamente com a senhora que encontrou essa criança, e aí já levou pro hospital, pro hospital neonatal, e lá foi verificado que a criança está em plenas condições de saúde, não corre risco de morte. Então, como é uma ocorrência atípica, é bom a gente relatar que a Polícia Militar também trabalha salvando vidas, Então podemos chegar a tempo, Hoje de manhã podemos salvar essa criança aí, e graças a Deus deu tudo certo. Eu acordei cedo com a criança chorando, o vizinho estava me chamando também. Na hora que eu abri a porta, eu vi que era uma criança. Ele achou até que fosse um cachorro enrolado num pano, e eu logo vi que era uma criança. Peguei no colo, a criança estava chorando muito, estava com um cobertor muito sujo, muito fininho. A criança estava gelada, o cobertor também. Na hora que eu peguei a criança no colo, ela parou de chorar na hora. E enquanto o vizinho ligava para a polícia, para ambulância, eu ligava para minha mãe, liguei para o meu padrasto, e eles chegaram. Aí nisso que eles chegaram, a polícia também chegou, e aí minha mãe me ajudou a colocar a roupa na criança. A gente pediu a vizinha deu roupa, deu fralda, e eu tinha um cobertor da minha filha que eu dei também para minha mãe enrolar a criança ainda com cordão umbilical. A minha mãe colocou a fraldinha na criança, tampando, pressionando o cordão umbilical para não ter problemas. Para as clínicas, e graças a Deus a criança passa bem, foi o que eles falaram, que a criança passa bem, é um menininho, e graças a Deus a criança está bem. A gente foi acionado pela sala de operações a comparecer à rua Ipojuca, para auxiliar uma criança que aparentemente tinha sido abandonada. No local, fomos recebidos pela família da Tainá, que já tinham trocado o cobertor do neném, porque o neném estava com um cobertor que não dava para ficar com a criança, muito sujo. De pronto, eu e o soldado Edmund fomos com o bebê para o HCT para prestar o socorro, e a outra guarnição ficou próximo do local para tentar localizar a mãe aí, ver se viu algum vestígio, alguma mulher passando mal. Infelizmente não conseguimos encontrar. A criança ainda estava com cordão umbilical, sujinha de sangue, bem debilitada, e a gente nem pensou duas vezes. Levamos a patrulha encaminhou para o HCT, acompanhou o início do atendimento. A nossa preocupação maior era o bem-estar do bebê. Para o nosso alívio, nós acompanhamos o início do atendimento, a recepção que teve lá no HCT. Para o nosso alívio, ele está bem, respirou, já chorou, já berrou com a gente.
Após o atendimento, procedemos a 110 DP com a Tainá, que foi a moça que solicitou a nossa presença na casa dela lá, para formalizar o registro, para comunicar. E vamos aguardar para ver se essa mãe aparece, se alguém tem alguma notícia. Certo, agora a gente está apresentando essa ocorrência aqui na delegacia, né, por fato de ser crime, né, abandono de incapaz, e a gente não tem o paradeiro dos pais dessa criança. Então, se porventura você tiver alguma informação, né, ligue para o nosso Disque Denúncia, né, a gente chegar à autoria, né, desse crime, né, chegar ao pai e à mãe dessa criança aí, né, para a qual merece ser apurado os fatos. Então, vai ser investigado pela Polícia Civil, né, e a gente pôde aí fazer um belo trabalho aí, salvando aí uma vida, aí, um recém-nascido aí. E a gente agradece aí a toda a população pelo apoio e dizer que a Polícia Militar está aqui pronta para servir e proteger. E não esqueça de denunciar e de ligar 190. Um excelente dia a todos aí e muito obrigado. Realmente lamentável, muito triste isso que ocorreu com essa criança, esse recém-nascido, que agora deve ser encaminhado até mesmo para adoção, não encontrando aí responsáveis ou pessoas que possam se responsabilizar por essa criança. É um fato realmente que chocou aí a todos que tiveram acesso a essa notícia, e a polícia agora vai investigar essa pessoa, a mãe, por abandono, que é crime. Lembrando que a mãe que não deseja ficar com o filho tem a opção de procurar o conselho tutelar, procurar assistentes sociais para poder já falar que não vai ficar com a criança, para poder já encaminhar para a adoção. Não é necessário cometer essa barbaridade com uma criança que pode vir a morrer, ter alguma doença grave aí com esse abandono. A mãe que não pretende ficar com o filho por qualquer que seja o motivo pode entrar em contato com o conselho tutelar, com assistentes sociais, para poder passar essa vontade, essa situação. No máximo que vai acontecer é ser atendido por psicólogos, ter todo esse atendimento, porque a gente sabe que existem casos de depressão pós-parto, etc. Mas, independente disso ou de outros motivos, o mais certo é mesmo procurar as autoridades, conversar, para que a criança não seja maltratada, não corra esse risco todo, né? Agora vamos falar de mais um caso de homicídio em Teresópolis. Infelizmente, houve o registro de mais um caso de homicídio, dessa vez no interior de Teresópolis, novamente, né, que agora foi em Bom Sucesso. A vítima foi identificada como Fabiano de Paula, ele que é morador também lá do interior, segundo informações, foi separar uma briga e foi atingido por um tiro. Ele foi socorrido por populares e chegou sem vida em Bom Sucesso. O homicídio, na verdade, foi em Sebastiana, corrigindo a informação. Além de Fabiano, os moradores, as pessoas lá do local disseram que outro rapaz também teria sido atingido por um disparo e desapareceu. O autor do disparo também foi identificado por algumas pessoas que, segundo eles, também acabou fugindo do local. E a polícia, então, agora investiga o paradeiro desse suspeito de ter cometido o assassinato e ainda pode ter atingido outra pessoa. O Fabiano de Paula, que foi esse que você vê na tela, foi a vítima fatal desse caso ocorrido em Sebastiana, ele que é morador de Bom Sucesso. Agora, cabe às autoridades investigarem e chegar ao autor desse crime. Dessa vez agora, depois desse homicídio, vamos falar de um acidente. O noticiário policial do final de semana e dessa segunda-feira realmente cheio de ações das autoridades de segurança do município. Dessa vez a gente fala do socorro que deveria ter acontecido, mas não aconteceu porque as vítimas do acidente de carro acabaram se evadindo do local. Veja aí a situação de um carro que veio a colidir com um poste e o poste tombou para cima do veículo. Após os acidentes, os ocupantes do veículo abandonaram o local de acordo com as informações das equipes de emergência e também de testemunhas lá do local. Os funcionários da concessionária de energia elétrica foram acionados para cuidar da situação. O trânsito ficou em meia pista para atendimento e o acidente ocorreu na noite deste último domingo na RJ 130, altura do quilômetro 27, no interior do município. Os dois ocupantes que teriam fugido do local se apresentaram depois para os policiais militares de Bom Sucesso,
onde ocorreu o fato. Eles não souberam explicar o que aconteceu. Realmente uma situação muito perigosa e que, felizmente para eles, né, não teve maior gravidade, mas com uma batida que a gente pode ver foi muito violenta e o poste tombando para cima do veículo. Situação, realmente, imagens impressionantes, realmente. Agora, vamos tratar de um caso de um flagrante. Uma câmera de segurança flagraram a ação de uma pessoa com um péssimo hábito, né? Uma ação muito feia mesmo. Olha aí, ali na rua Heitor de Moura Estevão, o rapaz furtando plantas de uma loja. Ele vai, passa a primeira vez, leva e sai correndo para ninguém ver. Mas não demora muito tempo, ele acaba retornando, você vai ver nas imagens. Né? A gente vai dando tempinho, pouco tempo, ele viu que não apareceu ninguém, não saiu ninguém da loja, não deu nenhum alarme, e depois de ter levado a primeira planta, o sujeito reaparece aí na imagem para pegar mais. Não ficou satisfeito só com uma, não. Aí foi lá, abriu a mochila e foi enchendo de plantas ali da loja, na rua Heitor de Moura Estevão. Que coisa, não? Quem souber de alguma informação, porque isso aí é crime, né? Isso é roubo, isso é crime. Se souber de alguma informação, pode denunciar às autoridades, com certeza. Voltamos a falar de ações aí das autoridades de segurança em Teresópolis. Os agentes do 30º Batalhão fizeram mais uma grande apreensão de drogas em Teresópolis. Você vê aí nessa imagem, após receberem denúncia, a guarnição do DPO de Bom Sucesso foi até a rua José Manuel Rodrigues, Estrelinha, quilômetro 28 da estrada Teresópolis-Friburgo, onde o suspeito estaria fazendo tráfico de drogas. Ele foi localizado e levou os policiais até onde as drogas estariam escondidas. Ele entregou 20 papelotes de cocaína. O sujeito e o material entorpecente foram levados para a 110ª DP, onde ele permaneceu preso e o material foi apreendido. Está aí. Realmente, mais o importante trabalho de tirar drogas de circulação, esse mal grande da sociedade. E outro grande mal que foi retirado também de circulação foram as linhas chilenas. Linhas chilenas que provocam muitos acidentes, inclusive causam morte de motociclistas. Está aí a grande apreensão da Polícia Militar. A supervisão de graduados foi informada através da sala de operações do 30º BPM. Pessoas aglomeradas na rua Pedro Clark Leite, no Jardim Cascata, soltando pipas com linha chilena. As equipes do RAIS foram com a supervisão de graduados no local onde foram apreendidos 38 carretéis de linha chilena. Os suspeitos foram conduzidos para a delegacia e vão responder por crime ambiental e dano à saúde humana. Tem que tirar mesmo de circulação, isso é um perigo muito grande, causa mortes aí. E realmente a gente tem que enfrentar essa situação, né? Desses casos de frequentes apreensões, as pessoas continuam com esse mau hábito de usar linha chilena para soltar pipa. Agora vamos tratar de um assunto também que as pessoas se comovem muito, né? Sempre que tem assuntos envolvendo animal, as pessoas sempre dão muitas opiniões, sempre se envolvem muito. E desta vez foi anunciado que alguns gatos em situação de abandono foram resgatados no bairro do Mildon. Você vai ver aí nas imagens esses gatos que foram resgatados. No total, foram 13 gatos resgatados na sexta-feira, em ação conjunta da Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal e da Prefeitura e do Centro de Referência e Assistência Social do mesmo bairro e um grupo de protetoras. Dos 13 animais que eram mantidos presos em caixas de transporte, 7 foram doados e 6 encaminhados para um lar temporário de protetoras, onde aguardam adoção responsável. Denúncias de maus-tratos a animais podem ser feitas pelo telefone da Ouvidoria Geral da Prefeitura, o 2742-8761, ou pelo aplicativo eOuve. Tá aí, agora os gatos pelo menos vão ter um melhor tratamento, vão ter pessoas que sejam responsáveis e cuidem deles, desses animais que não têm culpa nenhuma de estarem nessa situação. Chegou a hora de falar da situação do Covid em Teresópolis e uma situação que se repete muito e que muitas vezes as empresas, os empresários, donos de lojas, comerciantes não sabem o que fazer, é como agir em caso de um funcionário ter sido diagnosticado com Covid-19. Né? A gente tem aqui em Teresópolis um caso da Dafel, uma empresa tradicional de Teresópolis e que acabou tendo essa ocorrência, um funcionário
tendo registrado o Covid-19, e o diretor da Dafel, o Pedro Coelho, diretor executivo da Dafel, ele então foi procurar o que deveria ser feito de acordo com as normas sanitárias, né? Porque é importante, já que ele lida com outros companheiros de trabalho, com clientes, o que deveria ser feito. Então ele procurou a prefeitura, procurou a Secretaria de Saúde para ter essa informação e conseguiu realmente fazer a testagem dos seus funcionários, e um trabalho muito bem feito, a empresa realmente garantindo a saúde e o bem-estar dos funcionários e dos seus clientes, claro, né? Que é mais importante, para poder ter o seu funcionamento. Isso é responsabilidade, então está de parabéns a Dafel. E o Felipe Coelho está aqui, então, para responder as nossas perguntas. Ele vai conversar aqui com a gente. Obrigado, então, ao Felipe Coelho, diretor da Dafel, que também é presidente do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda. Ele também responde por essa área de emprego aqui em Teresópolis, né, nesse Conselho Municipal, que traz ideias para ajudar municiar o poder público a agir em favor da empregabilidade em Teresópolis. Tudo a ver com esse momento da Covid-19, né? E com esse assunto também. Então, Felipe, Felipe, como é que foi essa situação de descobrir casos e até agir para tratar essa situação? Nós tivemos uma situação em que nós fizemos uma testagem em massa de todos os nossos colaboradores aqui. Cerca de 80 pessoas foram testadas aqui em Teresópolis, e isso nos mostrou algo que nós não tínhamos uma consciência. Nós tínhamos alguns colaboradores que estavam contaminados, estavam assintomáticos. Isso aí é algo que nós já sabíamos ser possível, mas não tínhamos essa consciência que estava acontecendo aqui dentro de casa, vamos dizer assim. Então, nós decidimos fazer pela terceira vez aqui uma sanitização do profissional, mas também decidimos fechar uma das unidades por alguns dias, para que nós possamos oferecer uma maior segurança aos nossos colaboradores e clientes. Então, uma loja nova que está lá na Tenente Luiz Meirelles, lá no Bom Retiro, nós fizemos uma parada por algum tempo, não vai ser muito tempo, mas o suficiente para que nós remanejássemos pessoas, para que nós fizéssemos todo um trabalho de sanitização e higienização, e um novo treinamento dos nossos colaboradores para que pudessem atender de uma forma ainda mais segura. Então, foi isso que aconteceu aqui recentemente. Agora, Felipe, falando da sua atuação como presidente do Conselho Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, a gente sabe que existe sempre essa discussão durante essa pandemia, é muito debatida essa situação de lojas fecharem ou não, terem que permanecer fechadas durante a pandemia ou voltar a funcionar para proteger empregos e ter uma atitude mais preocupada com a prevenção, ter um trabalho frequente aí de proteger seus clientes e funcionários. Parece que, no seu caso, na Dafel, vocês encontraram essa melhor solução, esse melhor equilíbrio. Você, então, falando por esses dois lados, qual é a melhor indicação para que os empresários pensem, né? Não só os empresários, o poder público, qual, na sua visão, é o melhor jeito de agir para se manter o equilíbrio entre saúde e empregabilidade? Sim, nós já vemos militando já há algum tempo pelos empregos da cidade, até antes da pandemia, e nós estamos trabalhando forte nesse sentido. Só que nós precisamos equilibrar as coisas. Ter equilíbrio é fundamental, o que te mostra que você não deve ir nem muito para um lado, nem muito para o outro. Então, nós precisamos ter uma postura dessa maneira. Nós entendemos que um lockdown é algo muito, muito danoso para a saúde financeira das empresas, é muito danoso para os empregos da cidade, mas é importante também mostrar para as empresas que, se elas não tomarem medidas sanitárias, a contaminação, a curva epidemiológica e todas as condições tendem a ir se degenerando. Então, nós tomamos uma decisão, que foi difícil, fechar uma das lojas por alguns dias, mas é melhor do que você perder o controle da situação. Então, é o seguinte, nós também estimulamos que outras empresas tomem cuidados e tomem medidas que, às vezes, podem ser um pouquinho amargas, mas é muito melhor do que você ter um problema muito maior no futuro. Se a gente fizer isso, se as empresas forem dando uma cota de sacrifício, fechar um dia para sanitizar, ou então deslocar, remanejar colaboradores,
conceder licença para quem está com uma pessoa contaminada dentro de casa, ainda que ela teste negativo, mas você não sabe se o teste já teve capacidade de pegar. De repente já está circulando por ela e o teste nem consegue pegar ainda. Então, você começar a fazer essas medidas, isso colabora muito para que a contaminação não avance muito no nosso município, dentro da nossa própria empresa. E se você não tomar cuidado, você pode contaminar um setor inteiro, contaminar isso um departamento inteiro de uma empresa. Isso seria muito mais danoso. Então, nós fizemos uma parada estratégica, entendeu? Planejada e segura, para que nós possamos retomar essa loja daqui a 2 ou 3 dias, mas de uma maneira muito mais estruturada, muito mais segura. Como já falei, tanto para os colaboradores como para os nossos clientes. Felipe, a gente também quer saber, né, não só a gente como população, mas também essas empresas que registrem casos positivos de Covid-19, né? Como foi o seu exemplo, você citou aí que foi um grande número de funcionários, então a gente sabe que esse mesmo caso, essa mesma situação já aconteceu e vai acontecer com várias outras empresas, porque a Covid está aí, está se espalhando, continua em fluxo aí pela cidade. Como é que o comerciante, o empresário, enfim, qualquer ramo de atuação, com vários funcionários, como ele deve agir? Como você agiu em razão disso para conseguir a testagem e como, né, você indica que deve ser feito para que quem verifique que seus funcionários tiveram Covid, como é que eles podem fazer a testagem? É de uma forma particular ou tem um amparo do poder público, da Prefeitura, da Secretaria de Saúde? Houve um trabalho conjunto. Tá? Nós, desde o início da pandemia, nós estamos analisando possibilidades de testagem. No primeiro momento, de uma maneira mais particular. Como nós não tínhamos segurança da confiabilidade dos exames, nós fomos procurando algumas opções. Até que saiu lá o programa isso lá do governo municipal, que é o PET. Então, nós comunicamos, reportamos para a Prefeitura, para a Secretaria de Saúde, no início de julho, início para o meio de julho, um caso que nós tivemos na nossa empresa, e eles, então, através do aplicativo Minha Saúde, fizeram contato com todos os nossos colaboradores, começaram a agendar os exames. E o resultado, então, foi surpreendente, porque nós tínhamos, como já falei, em alguns casos, para ser preciso, mais ou menos 10%, um pouco menos, talvez, do quadro da empresa, de pessoas que já tinham o vírus e estavam assintomáticas. E tivemos uma surpresa, tivemos um grupo não desprezível de pessoas que já tiveram, se curaram sem perceber e desenvolveram os anticorpos. Então, portanto, elas estão imunizadas. Elas apresentaram IgM não reagente e o IgG reagente, ou seja, o IgG deu positivo e o IgM negativo. Ou seja, são pessoas que já estão imunizadas. Temos já um grupo já considerável. E nós temos mais pessoas imunizadas do que pessoas que no momento estão ativas com a doença. E isso é algo que nos deu uma boa notícia. Mas também tivemos esse lado, de ver uma quantidade significativa de pessoas que já tinham o problema e não sabiam. E eu queria destacar aqui, entendemos, o trabalho da Secretaria de Saúde, que foi muito eficaz, no sentido de ligar para todos os colaboradores. Eles pediram para confirmarmos uma lista, entendeu? Através do aplicativo. Nós demos uma ajuda nesse sentido, mas sem a nossa intervenção nenhuma, eles ligaram para todo mundo e nós já fizemos um vídeo internamente para orientar os nossos colaboradores. Eles ligaram para todos eles e testaram já quase que a equipe toda, respeitando as limitações das pessoas, questões de conveniência pessoal das pessoas, e fizeram uma testagem grande. O que nós fizemos também, conjugado com isso, foi que nós estamos também fazendo alguns testes em institutos particulares, para alguns casos em que fica uma dúvida, em que fica isso um receio, se o melhor momento foi mesmo, entendeu? O que foi feito para o teste, a gente espera às vezes 2 dias, 3 dias para refazer. Então, essas retestagens, vamos chamar assim,
nós estamos fazendo na rede particular. Então, isso também tem nos mostrado informações valiosas, muito preciosas, para que nós continuemos com os protocolos certos. Então, nós temos casos de pessoas que deu positivo, mas com um nível de reagente muito baixo, aí você faz outro teste e dá negativo. Então, ou então você faz uma pessoa que deu um reagente muito baixo, e aí daqui a 2, 3 dias faz novamente, e então zera e já dá o IgG positivo. Ou seja, ela já se curou mais rápido do que o esperado. Então, isso tem sido muito, muito positivo. Então, essa casadinha, essa justa posição, você usar simultaneamente, entendemos uma parceria, digamos assim, do teste do PET da prefeitura com também os nossos contatos com laboratórios particulares. Tem sido muito positivo. Tá aí muito esclarecedores todo esse panorama, né? Muito esclarecedor esse panorama que o Felipe traz para a gente aqui. Estamos conversando com o Felipe Coelho, diretor executivo da Dafel. A Dafel que é tradicional na cidade, sempre é referência em Teresópolis, tanto em governança quanto em atendimento, enfim, uma empresa que realmente é referência não só em Teresópolis, como em outros municípios onde tem sede também. E por conta disso tudo, por conta dessa responsabilidade, né, de tomar todas as medidas para que o público se sinta seguro, quem for procurar a Dafel pode ficar bem tranquilo, né? A gente viu por essas imagens aí que vocês mostram da sanitização, higienização, então todo cliente que encontrar a loja aberta pode ficar tranquilo para visitar a Dafel, não é isso, Felipe? Isso, vai garantir o seguinte, em primeiro lugar, onde tiver algum funcionamento, é porque nós temos a plena certeza de que é seguro. Nós não estamos ocultando nada, estamos trabalhando com uma transparência muito grande. Então, você cliente, você parceiro, se vê uma das nossas portas abertas, funcionamento pleno, se vê veículos nossos circulando, saibam porque nós temos a certeza, nós temos a garantia, nós temos isso, a certeza que os nossos protocolos estão sendo todos respeitados. Então, você pode ter a segurança, temos em primeiro lugar. Essa loja que fechou, lá no Bom Retiro, ela está retornando ainda nessa semana. Vamos definir o dia, provavelmente amanhã de manhã. Vamos saber que dia nós vamos retornar. E você pode ter certeza que nós estamos fazendo sanitizações profissionais, por pessoas altamente qualificadas para isso, frequentemente. E estamos treinando todo o nosso pessoal para que possam atender com segurança. Então, você cliente, você parceiro, se vê o nosso funcionamento, e vendo a nossa transparência, pode ter certeza que nós estamos proporcionando um ambiente seguro para o nosso trabalho, para as nossas operações, e também para colaborar com isso, o bem-estar e com a saúde do nosso município. Obrigado, Felipe Coelho, diretor executivo da Dafel e presidente do Conselho Municipal de Emprego, Trabalho e Renda. Agora a gente vai falar do balanço do Covid em Teresópolis. A Prefeitura divulgou na tarde desta terça-feira os números mais atualizados do Covid-19. De acordo com a Prefeitura, mais um óbito foi registrado em decorrência da doença em Teresópolis. Há 2.761 casos confirmados de pacientes com Covid-19 no município. Existem 30 testes em análise pelo LACEN, são 1.712 os recuperados. Dos 50 pacientes internados, 24 pessoas estão na UTI e 19 estão entubados. A ocupação da UTI ainda está acima dos 90%. Há 91 óbitos confirmados e 13 suspeitos em Teresópolis. Tá aí, lembrando que na última semana, os casos de Covid registraram uma alta recorde. Foi uma semana com o maior número de casos em Teresópolis, passou dos 300. Então, é bom que as autoridades estejam preparadas e alertas a isso. Por falar no Covid, né, a gente fala desses números preocupantes, alguma coisa também tem que trazer, vamos dizer assim, amenizar essa situação que a gente vê pacientes se recuperando. E o HCT divulgou imagens de mais um paciente que recebeu alta. Felizmente, aí a gente pode ver por essas imagens o Luiz Carlos Gomes conseguindo sair do HCT recuperado, bem aí, a família levando ele para casa. E o Luiz Carlos Gomes, parabéns para você, que é mais um vencedor da Covid-19. Conseguiu vencer essa batalha, vencer essa luta importante
que ele se recupere ainda mais em casa, que fique bem, que mais e mais, que todas as pessoas se recuperem, né? Que a gente passe por esse momento de pandemia. Agora a gente volta a falar de curiosidades sobre o passado de Teresópolis, né? Você conhece um pouco mais da história de Teresópolis com o jornalista e historiador Vanderlei Pérez, aqui no quadro Foto do Dia. A nossa fotografia de hoje é uma imagem do Rio Paquequer, um rio que não é mais aquele rio de antigamente. E essa imagem é muito interessante porque mostra o carinho que as pessoas tinham com as praias do rio, com o rio como uma área de lazer das crianças, uma área de contemplação dos adultos. O Rio Paquequer, aliás, ele não é o esgoto da cidade, o valão da cidade, como algumas pessoas imaginam ser esse interessante rio, que é cenário de um romance, o principal romance da literatura brasileira, o Guarani, de José de Alencar. O Guarani foi escrito em 1857 e é o primeiro romance brasileiro feito sobre as coisas do Brasil. Já naquela época, meados de 1800, vários escritores brasileiros já tinham lançado suas obras, mas sempre referindo-se a costumes e paisagens europeias. Era muito comum os escritores falarem das coisas dos outros, e o José de Alencar é o primeiro escritor brasileiro que vai falar das coisas do Brasil. Embora seja um romance indianista, ele fala das matas, dos índios, das belezas naturais, das coisas interessantes do Brasil. E isso vai provocar diversos outros escritores mais à frente a ter esse mesmo procedimento. Mais ainda, 1900 e pouco, nós vamos ter aí o Graciliano Ramos, né, o Guimarães Rosa, falando das coisas de Minas, das coisas do Nordeste. Então, são todos esse estilo de escrita tem referência no Zé de Alencar, que é o primeiro que vai olhar para o Brasil. E o Zé de Alencar, que nunca esteve em Teresópolis ou na região atrás da Serra dos Órgãos, ele vê um rio que nós não sentimos saudade dele, mas não conseguimos enxergar esse rio, que muitos contemporâneos de hoje puderam assistir, um rio ainda que se podia tomar um banho nele, né? Que se podia, que não era o valão da cidade. Então, interessante essa imagem, que serve também como reflexão para esse patrimônio histórico que nós temos, esse sítio histórico da literatura brasileira que nós temos passando pela cidade e o ignoramos. É isso. Tá aí mais um pouquinho da história de Teresópolis e com isso a gente encerra o nosso boletim direto da redação aqui do Jornal Diário de Teresópolis e Diário TV. Você pode continuar acompanhando o nosso noticiário pelo nosso site netdiario.com.br. No site você também encontra a edição online do jornal O Diário de Teresópolis, onde você pode folhear virtualmente o nosso jornal. Todos os dias tem a edição online do jornal O Diário de Teresópolis no nosso site. E acompanhe também a gente pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Inscreva-se no nosso canal para acessar os vídeos e também acompanhar ao vivo a nossa programação. Continue ligado, porque a qualquer momento podemos voltar com mais informações. Até já!